vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Olá, bem-vindos ao Cinemardem. E o tema dessa semana é cinema brasileiro, mas um aspecto bem interessante do cinema nacional. Muita gente costuma associar o cinema brasileiro hoje às comédias, né? Realmente, historicamente, o brasileiro prefere comédias, gosta muito de comédias. Não é por acaso que as maiores bilheterias da história do cinema brasileiro são de comédias, e principalmente nesses últimos anos. Mas tem um outro tipo de filme que vem se destacando e historicamente também sempre teve muita aceitação no cinema brasileiro, que são as cinebiografias, não só de músicos e de figuras históricas, mas de jogadores de futebol também. É algo que encontra terreno fértil na cinematografia brasileira. A lista é muito grande, mas eu vou destacar pelo menos 2 que estão em cartaz no momento nas salas de cinema e alguns outros sucessos recentes que seguem, que se amparam neste filão. Nos cinemas nós temos em cartaz Tim Maia, sobre a vida do grande Sebastião Maia, o Tim Maia. É uma história ambiciosa, dirigida pelo Mauro Lima, que antes havia dirigido outra espécie de cinebiografia, Meu Nome Não é Johnny. Então, em Tim Maia, ele abarca toda a carreira do Tim Maia, começando ele ainda criança, lá na Tijuca, até a morte dele. É muita coisa para um filme só. O filme também se ampara numa narração feita pelo músico, um dos músicos da banda dele, um dos grandes amigos dele, o Fábio, que na realidade não é nem o Fábio foi um personagem criado para o filme que condensa vários outros músicos e amigos que o Tim Maia teve ao longo de sua carreira. Mas de qualquer maneira, o filme é contado pelo Fábio, que é interpretado no filme pelo Cauã Raymond. E é aquele tipo de narração desnecessária, porque ela não acrescenta nada à história. Em alguns momentos ela se torna até redundante, porque ela simplesmente relata aquilo que você já está vendo no filme. O filme do Tim Maia tem muitos altos e baixos, como a própria vida do Tim Maia, até aí tudo bem. Mas ele peca em alguns momentos, algumas situações da vida dele que poderiam ter sido abreviadas nesse filme são estendidas demais, e outras que são verdadeiramente importantes são muito rápidas. Foi uma falha crônica no roteiro, na hora de definir melhor a importância dessas passagens, né? Este filme é uma adaptação do livro do Nelson Motta, chamado Vale Tudo, O Som e a Fúria de Tim Maia, que gerou primeiramente um musical, onde o Tim Maia foi vivido pelo Thiago Abravanel, e agora chega ao cinema. Não é bem um musical, apesar de ter música, mas o saldo final é positivo, porque os bons momentos que o filme tem consegue, numa boa medida, superar os momentos ruins. E tem 2 bons atores vivendo o Tim Maia, o Robson Nunes na primeira metade e o Babu Santana na segunda. E o período do Babu, que é aquele período mais barra pesada do Tim Maia, com aquelas ego trips dele, aquele envolvimento cada vez mais pesado com bebida e com drogas, é muito intenso, é muito forte. A reconstituição de época também é muito boa, os figurinos, o elenco, principalmente, como eu já falei, os 2 atores que interpretam o Tim Maia. Então, tudo isso dá um aval para uma conferida a este filme. E temos também este mês o filme 30, do Paulo Macchilini, sobre a vida do carnavalesco Joãozinho 30, que nasceu no Maranhão e migrou para o Rio de Janeiro e se transformou, com o passar do tempo, no grande renovador do carnaval carioca à frente da escola de samba Beija-Flor. Ele é vivido pelo ator Matheus Nastergalli e, diferente do filme do Tim Maia,
Esse filme aborda um período bem específico da vida do Joãozinho 30. Conta rapidamente a chegada dele no Rio de Janeiro, vindo de São Luís do Maranhão, e se concentra nos 6 meses que ele assumiu a coordenação do desfile da Escola de Samba Salgueiro, que terminou sendo a grande vitoriosa do ano de 1974. Naqueles 6 meses, toda aquela fama adquirida posteriormente pelo Joãozinho 30 se faz presente. Eu particularmente acho essa postura ou essa tentativa de abarcar uma vida inteira num único filme um pouco perigosa, porque normalmente a vida de alguém é grande demais para você conseguir resumir em um único filme. Eu acho sempre mais interessante quando o diretor pega um pedaço, faz um recorte de um momento muito importante da vida do cinebiografado, um momento assim que resume o caráter dessa pessoa, a vida dessa pessoa, e foca exclusivamente nesse período. Eu gosto até de citar 2 filmes que eu acho bem interessantes como exemplos desses recortes feitos. Um deles se chama A Mocidade de Lincoln, um filme feito em 1939 pelo John Ford, onde ele se concentra exclusivamente na primeira causa defendida pelo Abraham Lincoln quando ele se formou em direito. Ou seja, ele pega um momento antes da vida política do Lincoln, um momento quase que esquecido da carreira dele, mas ao retratar aquela primeira causa que ele defende como advogado, ele mostra naquela ação todo o caráter estadista, humanista do Lincoln que a gente conhece historicamente. E o mesmo pode ser dito do filme Invictus, dirigido pelo Clint Eastwood, que pega o primeiro ano do Nelson Mandela após ser eleito presidente da África do Sul. Ele pega a luta do Mandela para unir o povo da África do Sul em torno do campeonato da Copa do Mundo de Rugby, que naquele ano foi sediada na África do Sul. Então são 2 momentos bem exemplares, bem distintos da carreira desses biografados, que servem como um apanhado geral da vida dessas pessoas. Eu acho isso sempre mais interessante, porque para mim o grande perigo quando você tenta retratar toda a vida de uma pessoa é que você termina passando muito rapidamente por todos os fatos dessa vida. Então, momentos mais importantes que mereceriam um aprofundamento maior, você passa rapidamente por eles. E às vezes passagens não tão relevantes assim, você termina destacando por achar que aquilo compõe um mosaico maior. Então, no final das contas, boa parte dessas cinebiografias que procuram abarcar muita coisa junta, pecam nesse sentido. Citando outros exemplos de cinebiografias que fizeram sucesso ou não tanto sucesso assim recentemente aqui no Brasil, a gente tem o caso de Os Dois Filhos de Francisco, sobre a origem da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Temos também Heleno, sobre o grande jogador de futebol do Botafogo, Heleno de Freitas. E outros virão por aí. Já foi anunciado a cinebiografia do lutador de boxe Maguila, que será vivido no cinema pelo mesmo Babu Santana, que recentemente fez o Tim Maia, ainda está no cinema no papel do Tim Maia. Mais recentemente, além dos documentários, tem uma série do Nelson Pereira dos Santos sobre o Tom Jobim, que a previsão é de 3 filmes, ele já fez 2, são documentários sobre a carreira do Tom Jobim. Tem o caso do Breno Silveira, que fez Dois Filhos de Francisco e fez também recentemente Gonzagão, de pai para filho. Ele também, no meio do caminho, fez uma história inspirada em músicas do Roberto Carlos, À Beira do Caminho, mas não chega a ser uma cinebiografia. E tem o Walter Carvalho com a Sandra Werneck, que fez a cinebiografia do Cazuza. Então, é um filão muito rico e um filão que, pelo que a gente vê recentemente, pelo que a gente viu no próprio passado do cinema brasileiro, é um filão que, junto com as comédias, vai continuar por muito tempo. Até o próximo Cinemarden.
Seu nome qual é? Tião Maia. Rapaz, você vai me desculpar, eu não tenho como apresentar um cantor chamado Tião. Eu sou cantor. É, com esse nome não é, não. Mãe, eu não quero mais ser um mulato sem chance. Obrigado. Que vem um branco penteadinho roubar a vez. Vou pros Estados Unidos. Look at this car. Meu Robin. Hands where I can see them. Tanto tempo no estrangeiro e continua bebendo água de bica. Levantou um troco, não? Deixa eu ver isso aqui, ó. Roberto compra seu 8º carro. Roberto, tu tem que ouvir essa balada. Isso aqui vai explodir no teu gogó. Eu entendi, rapaz, mas agora eu preciso de algum balanço. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora eu resolvi falar. Não vou ficar, não. Amigo, se tem alguém que canta bem naquele bairro, é esse cara aqui. Jovem Guarda, música negra. Esse cara aqui é a voz do Brasil. Pode fazer uma dedicatória pra essa garota? Janaína, minha virgem proibida. Na falta de uma carruagem de ouro, comprei um Camaro dourado. Meu amor. Os homens estão aí na porta, baixa o som, pega os bagulhos e joga tudo na privada. Porra do time que perde. Um cara com seu talento, fazendo música religiosa. Não é religião, Janaína. Ah, não é religião, mas precisa fazer voto de pobreza. Vai, Fabiano, volta aqui, rapaz. Eu até queria ter feito metade do seu sucesso. Teve uma casquinha do seu talento. Porque se eu tivesse, eu não tava nessa merda que você tá. Eu vim entregar música decente pra essa festinha mequetrefe. Quem são vocês? Nós somos um quarteto vocal. Quarteto ou quadrilha? Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Nunca mais vai pisar nesse palco, meu. Eu te adoro, meu amor.